Oi, tudo bom? Viu? Então, o que é hoje? Eu vou falar sobre um negócio assim muito legal que aconteceu, que eu tava muito ansioso pra fazer, que é a minha prova de aptidão no teatro. Então, eu quero fazer teatro tem muito tempo, muito tempo. E aí eu comecei primeiro fazendo teatro lá na Adamastor, aqui em Guarulhos mesmo. Mas depois eu depois eu descobri a ETEC de Artes, que tem lá um curso modular de teatro, né, com intuito profissionalizante, que você sai com DRT e tudo mais. E ETEC é pública, é gratuito. Então eu falei, mano, eu vou fazer. Só que isso eu tava no 8º ano, quando eu descobri isso. E para fazer esse curso eu tenho que estar no segundo, no mínimo eu tenho que estar no 2º ano do médio, tenho no mínimo 16 anos. Daí eu virei e falei, putz, eu tenho que esperar. Não, tá bom. O que eu fiz? Eu falei, tá, então eu vou fazer o ensino médio na ETEC. E depois, quando eu estiver no 2º ano, eu vou entrar para fazer no modular de teatro, num outro horário. Porque, enfim, ensino médio na ETEC, só 5 horas, tudo mais, aí dá certinho. Beleza, dito isso, fiz ano passado o vestibulinho, passei, fiz no 1º ano do médio agora esse ano. E aí já fiz a prova de novo, o vestibulinho, mas agora para o modular. O ponto é, fiz a prova e para entrar no modular, você tem que fazer 2 provas, diferente do ensino médio, que você só faz uma. No ensino médio, você faz o vestibulinho normal, vê lá a sua classificação, e aí você... peguei, que nem eu, peguei 16º na minha primeira prova. Então aí eu tô entre os 30 primeiros, aí eu vou esperar o dia da coisa para ser convocado para fazer a matrícula. Beleza. Para fazer os cursos modulares de teatro, regência, canto, dança, esses aí, você precisa fazer uma prova de aptidão, que é o que eu fui fazer ontem e hoje. O que é essa prova de aptidão? É basicamente você chegando lá e você vai mostrar o que você consegue fazer em relação àquela área. Então, tipo, você não precisa ser expert em canto para você chegar. Você não precisa chegar lá fazendo vibrato, melisma, falsetes, caralho. Não precisa. Mas saber o quanto que você sabe, entende? E provavelmente, né, se algum professor fosse explicar isso, não sei se ele falaria, mas provavelmente para ver quem tem ali mais cara de quem consegue fazer mesmo, quem não tiver vai jogando fora, tipo, ó, cortando suas asas, você não é pro teatro, basicamente isso. E aí, as provas foram ontem, dia 15, e hoje, dia 16. E foi, assim, uma experiência muito legal. Eu falei, mano, que horas que vai ser a prova? Daí eu abri lá o site do vestibulinho, e aí não tinha nada falando do horário, só a data. Aí eu falei, tá. Daí falou, para mais informações da prova de aptidão, eu falei, beleza, cliquei. Aí me mandou pro site da ETEC de Artes. Aí lá tinha lá os horários e os dias. Mas quando fui das provas no geral, mas quando fui olhar lá a prova dia 15 e 16, o horário tava com tracinho. Eu falei, ué, como assim? Daí eu poderia ter seguido por 2 caminhos, né? Ou por eu estar prestando para fazer teatro à tarde, a minha prova vai ser de tarde. Ou tem a chance deles não terem decidido ainda, eu vou ligar para lá para saber. Eu não fiz nenhuma das duas. Eu falei, não tem horário, que legal, e agora, o que eu faço? Já sei, vou chegar lá 8h20 da manhã, porque esse é o horário de aula da galera do teatro da manhã. Porque eu estudo de manhã lá no Tech de Artes, eu vejo o pessoal do teatro chegando. Eu sei que 8h20 é o horário da galera do teatro da manhã. Vou chegar lá por volta desse horário, e aí vou ver quem que vai estar fazendo a prova, se é o de tarde, se é o de manhã. Foi essa ideia que eu tive. Eu fiz exatamente isso. Eu não tô brincando, eu fiz exatamente isso. Mas quando eu cheguei lá, assim, eu olhei pro segurança da entrada, né, de Marcelo, muito brother, esse cara é muito legal. Aí ele virou pra mim e falou, ei, filho, o que você veio aprontar aqui? Eu falei, das coisas, né? Ele, o quê? Vim fazer a prova de aptidão no teatro. Ele, qual a sua classificação? Eu peguei 10º. Aí ele olhou lá, não. Eu falei, sim? Ele, não. Eu falei, como assim não?
Ele, não, aqui tá falando que é o fulano de tal, outra pessoa. Eu, mas eu sou da tarde, o senhor tá olhando da tarde? Meu filho, por que você veio agora se a prova do da tarde de tarde? Eu, pô, eu já tava lá, como eu fiquei lá pra esperar, né? E também a minha mãe já ia ontem, de qualquer forma, na ETEC pra ver a minha rematrícula, porque tem que fazer a rematrícula, hein? Se você for prestar ETEC pro ensino médio, você tem que fazer a rematrícula no final do ano, pra ir pro ano seguinte. Se você não fizer, você perde a vaga. Como ontem já era o último dia, minha mãe foi lá na ETEC, porque, enfim, problemas. E aí, nisso, eu já fiquei por lá mesmo, e era isso. Daí eu tinha dois amigos meus, dois amigos meus que estavam lá, o Samuel e a Bruna. Aí tava só elas duas lá na sala. Daí eu cheguei assim, oi, tudo bom? Aí eu tava lá conversando com eles. Mas acabou que os professores contabilizaram que eu tava presente, né? Que legal. Que tecnicamente eu tava presente, né? Mas eu não tinha passado, enfim, esse não é o ponto. O ponto é, fiquei lá conversando, pá, beleza, conversa vai, conversa bem. Aí foram embora lá, que era o horário deles, eu fui até pro lado de fora também. E aí depois eu voltei, eu fui almoçar e voltei. Daí eu voltei assim, era 1h10, cheguei na ETEC, né, 1h10. Daí tipo, foi o tempo exato de eu ir no banheiro, trocar de roupa para uma roupa mais arejada. Aí eu fui lá pro palco, na hora que eu sentei no palco assim, deu menos de 2 minutos assim. Galera que veio fazer a prova de aptidão do teatro. Aí todo mundo olhou. Teatro à tarde. Aí uma galera baixou a cabeça, mas teve gente que continuou. Reúnam aqui com a gente, vocês vão subir. Daí eu fui, beleza. Aí ok, tô lá assim, aí fiz meio que uma meia-lua em volta da galera que tava chamando a gente. Quando eu olho pra minha direita, eu vejo duas pessoas chegando assim. Daí eu olhei aquelas pessoas, eu falei, mano, eu conheço esse mullet. Eu conheço esse mullet. E aí eu olhei, eu pensei, não é quem eu acho que é. Dito isso, eu estava no mesmo ambiente que a Nanda, a cosplayer do TikTok. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou botar aí na tela a conta dela e a foto que eu tirei com ela e o namorado dela, Louie. São dois cosplayers do TikTok que eu acompanhava, não vou mentir, não tenho acompanhado mais ultimamente, né? Eu acompanhava mais ali dos meus 12 anos, acho. Os meus 12, 13 anos eu acompanhava mais. E aí enfim, eu percebi que era eles e eu fiquei quietinho, né? A gente subiu lá pro andar do teatro, ele tava lá esperando, fez uma burocraciazinha lá de assinar a presença, enfim. Nisso estamos lá esperando ser chamado para entrar dentro da sala. Daí eu olho assim pra eles, estavam perto de mim, eu falei, mano, eu tenho que falar com eles. E agora? Eu falo agora, eu falo depois, e aí o que eu faço? Mano, na via das dúvidas eu vou falar agora. Que aí quebra a atenção pré-prova. Peguei meu celular, abri a conta dela no TikTok, licença, desculpa ser inconveniente, você é a Nanda, cosplayer do TikTok? Ela, sim, sou sim. Aí eu fiquei, caralho, que foda. Eu tirei foto com ela, que eu Lu, e, né, que eu já falei. E, mano, foi bem legal conhecer eles assim. Esse foi muito rápido também, tava nervosão pra prova, acho que eles também estavam. Depois disso, entramos na sala. E tinha lá uma banca com 4 professores, né? Eu não lembro o nome de nenhum, mas uma delas tinha cabelo azul. Aí só isso que eu decorei, que tinha uma professora de cabelo azul. E, enfim, ela basicamente fez foi 3 ou foi 4 jogos teatrais? Acho que foi uns 3 jogos teatrais. Basicamente tipo uma aula experimental, sabe, de teatro. Foi basicamente isso. E assim, foi próximo do que eu esperava? Foi, mas ainda não foi o que eu esperava. Isso ontem, na segunda-feira, dia 15. Hoje já foi mais do que eu esperava. Depois de fazer os jogos, né, eu tive que imitar um caranguejo, inclusive. E aí falaram, faz um som do caranguejo. Aí eu falei, qual que é o som do caranguejo? Eu fiquei fazendo tic 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 tic. Nisso, eu já esqueci o que eu tava falando. Depois disso, a professora pediu pra todo mundo sentar em meia lua. Daí ela pegou... Quer um Mac? O que foi? Nada não. A senhora tá me oferecendo, eu aceito. Na hora que chegar, você pega lá embaixo. Pego. Bom, a minha mãe veio falar comigo. Como eu ia dizer, ela pegou, sentou a gente e ela falou, não,
a gente vai separar vocês em grupos. E aí vocês vão pegar esse texto aqui, que é da Chimamanda... Eu esqueci o nome dela de novo. Chimamanda Ngozi Adichie. Eu não sei se são 3 nomes, acho que é 3 nomes. Ngozi Adichie. Pesquisa no Google aí, você vai ver como que é o nome. Ela é uma pensadora contemporânea e tudo mais. Você quer suco ou você quer um milkshake? Suco. Tem de laranja e de uva. Pode ser de uva. Ai, deixa eu fechar a porta. Peraí. Chimamanda. Pensadora contemporânea que fala sobre o perigo de uma história única, que é basicamente uma ideia que ela tem sobre as consequências, o problema que é as pessoas terem uma única visão estereotipada de um lugar, né? Por ela ser nigeriana, as pessoas de fora, né, tinham muitos preceitos, muitos preceitos errados e preconceitos contra ela, né? Então, tipo, contra ela, com as pessoas, né, do continente africano como um todo. Ela fala sobre isso nesse texto, O Perigo de uma História Única. Depois pesquisem, é muito legal. Basicamente pediram pra gente ler esse texto e fazer uma cena de 3 minutos para apresentar no dia seguinte, no caso, hoje, dia 16, terça-feira. E aí, a partir daí já foi exatamente o que eu tava imaginando que ia ser. Eu pensei que eles iam passar algum texto pra gente falar, ó, prepare uma improvisação aí. Basicamente fazer isso, eu faço isso todo dia não, toda aula de teatro eu faço exatamente isso, na verdade. A minha professora fazia justamente, tipo, pegava um texto de algum roteiro de peça, fazia a gente ler 2, 3 cenas, explicava ali o contexto geral, um contexto que faltava, conversava com a gente, e separava a sala ali em 2, 3 grupos e falava, agora vou dar 10 minutinhos para vocês prepararem alguma ideia aí, formatar esse negócio, lapidar, e aí vocês vão improvisar alguma cena pro resto da sala. Então, tipo, meio que isso daí eu já sempre fiz. Assim, 1 ano de teatro fazendo isso lá na Damastor. Me juntei com o meu grupo, né? Eles deram lá, a gente tava com os crachás com os números. Aí deram o número de cada pessoa do grupo, mas aí eu me juntei com as pessoas. E, inclusive, vão aparecer mais pra frente nesse vídeo. Apesar que esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu falo pra caralho. Me reuni com o meu grupo. E aí a gente basicamente foi liberado pra ir embora, pra ficar lá, fazer o que quiser. Bom, liberado não, falei merda. Daí a gente se juntou, a gente se apresentou um pro outro, eu sou fulano, nananana. E aí eles levaram a gente pra fazer uma provinha escrita, não era uma prova de fato, mas era um questionário, assim, fazendo algumas perguntas de, como que você já teve experiência no teatro, o que você acha de tal coisa, nanana, em relação à arte, enfim, uns negócios mais ou menos. Respondido isso, a gente foi liberado, aí sim fomos liberados de fato, mas a gente combinou de esperar ficar lá embaixo para conversarem as ideias. Terminei, desci lá pro palco, e aí eu li o texto todo, só que eu já tinha visto esse texto umas outras várias vezes, porque eu fiz um monte de trabalho sobre isso, no 8º, no 9º, e até esse ano eu fiz trabalho sobre O Perigo de uma História Única. Então, meio que eu já tinha todo esse contexto da Chimamanda na cabeça de cor. Tanto que eu falei aqui, eu não pesquisei nada antes de vir trazer, tá ligado? Dito isso, o pessoal desceu e a gente começou a conversar, e, enfim, muito legal. Conheci essas 3 pessoas, que é a Arlene, que é o nome artístico dela, que eu não lembro o nome, mas Arlene, ela falou que podia chamar ela de Arlene, o Emanuel e a Carla. E aí, é isso. É basicamente isso. Aí, a professora falou que a gente tinha que fazer um bagulho que era tipo, vocês não tem que fazer exatamente o que tá no texto, mas usem ele como base, entenderam? Aí o pessoal, não, tá bom. Daí a gente se reuniu assim nós 4 e falou, tá aí, o que vocês tiveram de ideia? E aí eu falei, não sei não pensei muito ainda, eu vou ler ainda primeiro pra ver.
Aí a Carla desceu primeiro eu, depois a Carla, a gente já tinha conversado um pouquinho. A Carla falou, o Davi pensou um negócio. Aí o pessoal, e aí, o que você pensou? Eu falei, a professora falou que não tinha que ser exatamente o que está aqui no texto, mas tinha que usar como base. O que eu pensei? Se a gente usasse uma coisa mais abstrata, personagens mais abstratos, né? Então, quem sabe, sei lá, elementos da natureza, por exemplo, né? Porque eu apresentei uma peça, A Menina e o Vento, que eu vou fazer um vídeo sobre também, né? Vou gravar depois que eu gravar esse. Bom, dito isso, eu esqueci o que eu tava falando. Apresentei a peça da Menina e o Vento, né? E não tem nada a ver. Mas eu peguei o exemplo do vento, personagem caricato. Caricato não, caricato, abstrato. E aí o pessoal falou, pô, se for nessa dúvida, vai te fazer os elementos da natureza, de 4 pessoas, né? Terra, fogo, água e ar. E aí o texto foi basicamente os 4 elementos conversando, né? E cada um tendo um preceitozinho ali sobre o outro, mais ou menos. Mas aí a gente vai conversando e no final todo mundo fala, a gente não tem que ser aquilo que falam, né? E aí tanto que a gente solta a frase, quem disse que eu tenho que ser tal coisa, né? A terra fala, quem disse que eu tenho que ser tão firme e rígida? A água? Quem disse que eu tenho que ser a calminha, não sei o que lá. O fogo fala, quem disse que eu tenho que ser o irritado, nananana. E o vento fala, quem disse que eu tenho que sair bagunçando tudo? E aí a gente sai falando, quem disse, até concluir a cena. E foi assim, foi bem legal, foi muito legal. Essas 3 pessoas, a Carla, o Emanuel e a Armin? Não, pera. Armin. Eu esqueci o jeito de falar o nome delas. Enfim, são pessoas muito legais, foi muito legal trabalhar com eles. Eu espero que eles passem, tal qual eu espero que eu passe também. Quero muito passar, porque essa prova é muito importante pra mim. Ixi, caralho, eu falei tudo. Enfim, pessoas muito legais. Depois de conversar assim, eu voltei embora pra casa. E foi engraçado porque eu saí de casa sem chave. Porque eu criei esse costume de sair sem chave. Aqui na minha mãe, geralmente, a porta não tá trancada, porque o escritório que a minha mãe trabalha aqui perto. E muitas vezes ela tá trabalhando aqui em casa. Olha que legal, cheguei em casa, a porta tá trancada e eu não trouxe chave. E daí, o que eu vou fazer? Vou esperar minha mãe lá na garagem. Mas aconteceu uma vez e aconteceu de novo ontem, que tipo, ela pegou e trancou a casa. Né? A primeira foi porque ela foi pra longe, a segunda ela só trancou por trancar. E aí eu falei, caramba, né? Pô, não sabia. E aí eu fiquei trancado pra fora de casa até ela chegar. Foi basicamente isso. Foi legal, eu gostei. Foi uma aula zona prática, né? Uma aula experimental, uma aula prática de teatro. E... Essa sua cara de tô fazendo merda quando eu abro a porta é muito engraçado. Mas eu não tô fazendo merda. Mas a cara que você faz, a próxima vez que eu fizer isso, eu vou filmar. Eu vou vir com o celular. Eu vou pegar você bem distraído, eu vou ver a cara que você faz. Então tá bom, né? Você tá gravando? Tô gravando. Desculpa aí, então. Não tem problema não. Mas o nosso lanche tá chegando. Tá bom. Bom, é basicamente isso. Eu gravei alguns clipes do dia, né? O que vocês acharam da prova, gente? Eu achei tudo assim. Foi tranquilo, foi legal, foi muito divertido. Eu achei que vocês são maravilhosos, foi muito legal fazer com vocês. Eu adorei também, eu adorei a ideia delas, né, pra dinâmica da prova. E também foi muito bom ter conhecido todos vocês. Foi muito louco fazer essa prova, foi muito divertido. Que eu vou deixar aí aleatoriamente, eu não sei como que eu vou fazer, eu provavelmente vou deixar só o áudio. Eu não sei o que eu posso falar mais, então se vocês tiverem perguntas interessantes, façam aí nos comentários do vídeo. Beijo!